O programa Edivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Temos aqui no comando técnico o Juca Felizmino e o Fabiano, e temos também o Joaquim, que está aqui sempre animadinho, e na direção geral temos o Sérgio Souza deste programa. Olha, eu queria saudar todo mundo que divulga nosso programa, quem acompanha a gente, queria dar um abraço e agradecer o carinho, a atenção do homem muito dedicado aos pobres, aos carentes e os que sofrem, o Adriano Diogo. Ele está nos acompanhando. E também um abraço para a Elenice e tanta gente. E o programa Edivaldo do Vale tem aqui o objetivo de divulgar o conteúdo da psicanálise. Hoje vamos tratar da psicanálise à criança. E também, se você discorda do conteúdo, ou quer acrescentar, perguntar, você pode fazer sua participação pelo WhatsApp, por este número, operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. Você pode participar, fazer observação e também até discordar. E o programa Edivaldo do Vale também toca música. Vamos nessa, Juca? Muito bom, muito bom, muito bom. O programa Edivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon e também pelas redes sociais. Hoje vamos abordar o tema a psicanálise e a criança. Freud, que nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Foi um pesquisador, um homem de estudo, um homem que marcou a época, a sua época, e marca até hoje a sua colaboração científica a respeito do psiquismo humano, até hoje serve de base para quem pensa na atualidade o comportamento da pessoa humana, o comportamento da pessoa humana. De qualquer forma, nós temos em todo o conteúdo freudiano, em toda a sua obra, uma demonstração de um grande interesse pelo psiquismo da criança. As recordações vivenciadas, que ele mesmo tinha de si, a relação dele também com seus netos, com seus parentes, enfim. E é tanto que ele tem essa contribuição valiosa que alguém pode até achar que não é mais válida, mas cheia de sentido. O que acontece com a criança de zero, aliás, até antes de nascer, o que a mãe vive, as emoções, as alegrias, as emoções doloridas, os conflitos, a criança também vive no ventre da mãe. E quando a criança nasce de 0 até 2 anos, ele deu desse nome, da fase, período oral. Depois, o período anal, que a criança começa a perceber, começa a sentir cheiros e incômodo, assim, mais de um jeito, digamos, mais extrovertido, do incômodo da urina, do cocô. A criança, quando sofre abandono, demora a ser atendida, demora a ser, digamos, demora a ser socorrida, enfim,
o que acontece? A criança externa todo o seu desconforto, o seu desprazer. De qualquer forma, ainda tem a outra fase, que é a fase do complexo de Édipo, que a criança começa a falar não, sim, percebe a diferença do menino da menina e vice-versa. A criança começa a gostar, a externar sentimento pelo pai ou pela mãe, e também a fase da latência, de 6 até 9, 10, sei lá, depende, e depois outra fase, a fase da puberdade, não é? Que a criança entra para a adolescência, que também é chamada fase sexual. Tudo isso marca o futuro, a importância da vivência, né, de antes de nascer até a adolescência. Tudo isso conta muito. De qualquer forma, em tudo que o Freud pesquisou, falou, enfim, inspirou muitas pessoas. A sua filha, Anna Freud, também fez trabalho com criança, né? A Melanie Klein também, embora as duas divergiam, mas Freud sempre apoiou e defendeu o que a Anna Freud, sua filha, pontuou, né, sobre o tratamento, a psicanálise e a criança. De qualquer forma, a dedicação especial ao tratamento de crianças no primórdio da psicanálise foram, então, a Anna Freud e a Klein, né, Melanie Klein, cada uma com a sua colaboração, não é? A importância da natureza, né, da criança, e como colaborar, né, digamos, como colaborar com a criança, com os pais, com a família, no período que a criança lida com a fase de adaptação, adaptar a vida de criança, que vai evoluindo com a realidade, visando uma construção melhor do convívio da criança com os pais, da criança com os irmãos, com os vizinhos, na escola, e também um convívio na realidade, visando, digamos, visando a trabalhar os nãos, os traumas, as dores, enfim, as dores emocionais, enfim. De qualquer forma, a Klein é aquela que fez o seu edifício teórico, não só teórico, mas também de trabalho técnico na clínica com crianças. Ela usou muito os comportamentos dos bebês, observou muito com o olhar da psicanálise. Ela usou muito a técnica, digamos, que eu saiba, a primeira a ter usado, né, desenhos, brinquedos, jogos, e ali a criança, e tanto que tem o ramo da psicanálise dos kleinianos que seguem ela, né? E é interessante isso, porque ela deixou um legado, um conteúdo científico de valor. De qualquer forma, tudo que a criança acaba vivendo interfere na formação do seu ego, do seu superego, e também a pessoa adulta, quando tem o ego, o superego, com uma característica primitiva, forte, tem ali a presença da vivência nesse período, sobretudo a partir
de 3, 4, 5, 6 anos, por aí, né? Como dizia Freud, né? O superego é herdeiro do complexo de Édipo. O superego é aquela parte da mente em que cria culpa, que pune, em que julga, em que condena, né? Mas também que pune. Às vezes a pessoa tem dentro de si uma característica de autopunição. Crianças deprimidas, crianças tristes, né? Olha como é delicado, como é importante a gente valorizar o saber. Todos os responsáveis pelas crianças, os tutores, às vezes né, é a mãe mais, às vezes é babá, é um parente, é uma instituição, é todo mundo que trabalha, que lida com a proteção, com o amparo à criança, não só da alimentação, no saber, no cuidado com o emocional, com os conflitos, com a higiene, com o respeito, com a consideração com a criança. É importante saber o que está acontecendo, o que acontece no corpo do professorado, né? Da educação infantil, né? Chega a creche. Ali tem coordenadora, tem supervisora, tem professora, ali tem professor, coordenador, tem o adulto, tem a supervisão dos pais, quem é responsável pela criança, acompanhar. O que está acontecendo nessa área de saber para ajudar. Por exemplo, encontra crianças, testemunhos de professoras que falam que a criança fala tanto palavrão, tanto xingamento. Aí quando vai falar com a mãe, em casa é assim mesmo. A gente xinga, viu, Juca? A gente xinga mesmo, fala palavrão, né? É o costume de casa, tá? E quando a mãe manda calar a boca, ela não fala, ela dá um cascudo, ela pune. Ainda existe. Isso não é legal. Hoje tem conceito tutelar, tem outros meios de trabalhar essas questões. Isso tem muito a ver, né? Uma criança que tem comportamento de conteúdo erótico de novela. E tem criança que fala, não foi de novela não, eu vi mesmo, tá? E está querendo repetir, né? A fantasia da criança. A criança é interessante saber que ali tem inteligência, tem sentimento. E Freud falou disso. Freud falou da sexualidade da criança. E isso me custou muito, viu? Muita gente abandonou Freud por isso. E Jung foi que fundou a psicologia, né? Outro ramo da interpretação do psiquismo, do tratamento, da psicologia. E depois tem outros fundadores também. Mas Freud, tem pouco tempo até hoje, ele é refutado. Que para Freud, a sexualidade é a pessoa que busca prazer, o libido, querer. Né? A sexualidade não é o ato, um coito, não é um ato de genitálias, né? Não é isso. Para Freud, é tudo aqueles desejos. Por exemplo, ele mapeia o corpo humano, que tem parte do corpo, que ele chamou de zonas erógenas, que dá mais prazer. Determinada parte do corpo mais é prazeroso. A boca, né? Às vezes a barriga, depende do corpo, da parte do corpo que a pessoa toca ou é tocado, ele se sente, digamos, diferente. E isso para adulto e para criança também. É tanto que chegou o ponto de que chega a hora que o pai não pode
Não convém ficar com a criança grandinha no colo, ou menino ou menina, não é? Digamos, digamos, encostando, se esfregando um no outro. Não é? Precisa de ter a individualidade, a sua subjetividade. Agora, porque o instinto? Agora, o que faz com o instinto? O sentimento precisa ser gestado. Aí entra o ego, o superego, porque toda criança também tem desejos. Né? Não tem desejos, como também os adultos, na verdade, sem saber por quê. É um tema em que você pode discordar, pode acrescentar, refutar o que a gente está aqui abordando pelo telefone, pelo WhatsApp. Escreve aí, operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. De qualquer forma, o estudo pela psicanálise e a criança tem, se percebe que a criança tem fantasias involuntárias, inconscientes, que promove para ela um determinado prazer, determinado gosto, e também, ao mesmo tempo, a fantasia pode trazer profundas angústias. Ou a pessoa fica inibida, quando ela é punida, e essa gestão, eu lembro de pessoa que diz: olha, minha mãe ensinou que a gente não pode se tocar. A gente não pode se tocar, não pode, e ela batia na gente quando a gente fica se acariciando o próprio corpo, ou se endeusando, Tudo isso tem muito a ver, isso cria sintomas comportamentais. Quem quiser aprofundar isso, procura aí os livros do Freud, tem tantas outras pessoas, no caso de Bion, psicanalista, também tem coaching, coach, pode dizer assim, e também a Klein. É interessante. De qualquer forma, a divergência sobre a questão da interpretação do psiquismo da criança entre Anna Freud e a Klein, trouxe divisões também no conjunto dos psicanalistas desde o início da psicanálise, que tem os freudianos, os kleinianos e também os independentes. Fragmentou a psicanálise. É interessante, até hoje existe um pouco essa em tese, esta divisão, Tem um psicanalista também chamado René, ele também pontuou essa questão, do envolvimento emocional do ser humano com o corpo, digamos assim, envolvimento emocional da criança, com essas faixas etárias, com as suas reações, com os seus comportamentos. Digamos assim, a criança, você dá para ela um caderno, uma folha de sulfite e manda ela fazer um desenho. Se ela fabrica o pai e a mãe ali, se ela faz o desenho, um desejo da pai ou a mãe, ou então de um animal, ou de um jogo, ou então de uma moradia, ou de um animal selvagem, por trás de cada desenho tem um pensamento, tem uma fantasia, uma criatividade, um conhecimento da realidade, um sentimento.
É interessante. A gente, até o adulto, você pegar o Joaquim e o Juca e dar para eles caderno para desenhar, folha, cada um vai desenhar de acordo com o quê? Com conteúdo interno. Com a vontade, com o momento. Provavelmente o Joaquim vai desenhar alguém passando por necessidade, e o Juca também vai desenhar alguém rezando em algum lugar, ou louvando a Deus. E, enfim, eu que estou aqui fazendo elucubrações, sem só fazendo aqui digamos, externando uma expressão. Mas o programa Enivaldo do Vale também toca música. A gente não pode tocar muito, viu, Juca, porque senão cai aqui na internet. O Joaquim fez a observação, vamos colocar música, que o pessoal não fica cobrando direitos autorais tanto, por se aguenta mais. Vamos de música? Muito bom, muito bom. Essa música, ó, Amado e Sônia Maria, né? Que legal, que legal. Brasil, como é que é o nome da música, Joaquim? Brasileiro Pão de Mel. Brasileiro Pão de Mel. Mas nesse momento eu queria agradecer muito a Sônia Maria pela entrevista, né, que ela fez hoje comigo no seu programa, que tem o título, né, Uma Família Inusitada. Muito obrigado pela atenção, a Sônia Maria. E vejo que você, no seu trabalho, você tem uma grande, boas companhias. Gostei. Aliás, eu queria agradecer também pelo presente, tá? Pelo presente que você me deu. Cheguei em casa, eu abri, gostei muito, muito. Uma estátua, viu, Joaquim? De uma criança, de um jovem, Olha, aquela frase, nunca, qualquer idade a gente pode ser jovem, viu? Qualquer idade cabe a juventude. Gostei do presente, Sônia Maria, e também do seu programa Saúde e Paz. Obrigado. Olha, se você quer publicar livros, ou comprar os meus livros, ou qualquer outro livro, você pode procurar a Edicom. A Edicom, ela publica teu livro, você tem de escrito, ela ajuda na correção, ajuda você a fazer teu livro em qualquer lugar. Entra na internet aí, procura Editora Edicom. Lá você vai encontrar a Valentina, que é gente fina. E agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, que é sobre psicanálise e a criança. De qualquer forma, não é? É interessante a gente ressaltar o papel do psicanalista Winnicott. É um pediatra, é interessante, né? Ele se distanciou da Klein e depois cravou, né, a sua contribuição para a psicanálise. Ele trouxe grandes contribuições, né, que ajudam a gente a entender, compreender, avaliar como a gente lida com a criança, sobretudo na dimensão emocional, porque a criança tem um lado emocional que vem à tona a atitude, às vezes até de primeiras atitudes. E toda a primeira atitude da criança tem muito a ver com a mãe real. Ou quando não tem a mãe, quem está no lugar ou no papel de mãe. Ele brincava com as crianças, jogava com as crianças. Crianças que eram suas pacientes, as crianças, ele fazia jogos, brincava, ele crivou, imprimiu isso na sua contribuição, a palavra, essa frase, a mãe suficiente boa. A mãe suficientemente boa que ajuda a criança a melhorar o seu estado crítico emocional, né?
e também o meio ambiente que vive a criança, né? A mãe e o meio ambiente como facilitadores, né, da vida, do bem-estar da criança, não complicadores. Né? O complicador é aquele ambiente hostil, ambiente onde que tem muito vícios, xingamentos, pobreza, às vezes falta de comida até. Ou então o contrário, opulência demais, a criança pode tudo. De repente a criança vai para a escola ou vai para o trânsito, para a rua, não pode. Tem que esperar o farol fechar, tem que esperar a vez do outro. Né? Então, tem o jeito facilitador e o jeito também complicador da vida da criança. Porque às vezes a criança recebe dos pais toda uma projeção, o que os pais não tiveram, não foram, quer que suas crianças sejam. Né? Pode tudo, e não pode. Na escola vai ter que dar a vez para o outro, esperar a sua vez. Se bateu na criança, né? Se bateu, também você vai, então, levar, né? Vai levar o troco. Então, de qualquer forma, é interessante esta questão, né, do encote, né, como se diz, né, esse facilitador ou complicador para a fase infantil da pessoa humana. Por exemplo, quando a criança está compreendendo, tendo a noção de espaço, né? Tem noção da sua transição. A transição da criança é muito rápida. Como o sapato. Você compra sapato para criança, ou roupa, né, Juca? Daqui mais 6 meses, 1 ano, não serve mais. Né? Criança cresceu, não serve mais. Tem que e assim também na emoção, assim também no comportamento. Né? É interessante que eu vi outro dia alguém dizendo que as mães estavam ansiosas para voltar à escola, porque em casa elas não estavam mais suportando os filhos. É brincadeira? Hã? A criança ouve isso, você, tomara que você me deixar livre. E a criança fala, hã? Olha aqui, como é que eu sou acolhida em casa. Né? Será que eu sou tão ruim assim? Imagina o que passa na cabeça de uma criança. Tem um fato aqui que eu vou lembrar dessa pessoa, uma pessoa que se matou, se jogou, e ele tinha filhos pequenos. E, enfim, não se tratou, foi uma pena, um homem de bom caráter, um homem com um saber extraordinário, e depois um menino dele, um filho, né, com, sei lá, 5, 6 anos por aí, 7, ele disse para mim, olha, o meu pai, quando chegar no céu, ele vai chegar lá com a cara quebrada, como ele ficou, porque ele se jogou e bateu a cabeça no chão primeiro, né, do prédio. Ele vai para o céu com aquela cara, me perguntou isto. Né? Então, daí a criança dizia, olha, ele dizia que nós estávamos atrapalhando ele, que nós estávamos tirando ele do sério, que estava fazendo da vida dela um sofrimento. Então, ele morreu para ficar livre de nós? Não, isso não é novela, não, tá? Nem filme, é coisa real. Né? Então, veja bem, né, o que, às vezes a criança recebe coisas, conteúdos que não facilitam o seu futuro emocional, digamos, mais resolvido. Não é? E como é que a criança vai se socializar? Não é? Como a criança, às vezes, vai entender o que é bom, o que não é. Porque se dentro de casa ou dentro da escola eu sou, então, maltratado. Você viu aquelas imagens
de crianças punidas, abafadas, sufocadas. Enfim, quer dizer, o amor que a pessoa deve ter por ela mesma, acaba indo, acaba não acontecendo no ambiente. Não encontra nem sempre o facilitador. Eu sempre falo, quando começo a falar disso, eu fico pensando que o Estado deve ter norma que quem cuida de crianças de fato, pode ser mãe ou quem está no lugar da mãe, que tenha tempo para conviver. Hoje, já vi algumas vezes, vejo isso, tem a criança no colo, ou no carrinho, ou na cadeira, e quem está ali do lado da criança está no outro mundo da internet. E a criança ali, desamparada, procurando a atenção de alguém. De alguém. E tudo isso tem muito a ver. Quando a criança se sente abandonada, ou muito tempo sem ser, digamos, atendida, essa sensação de abandono, de solidão, de desprezo, acaba marcando o seu... terá um custo emocional, que segundo a psicanálise, até para a vida inteira. De qualquer forma, a criança é para ser criança. O adulto é para ser facilitador do conflito, da demanda, da exigência da criança. Seja ela sadia ou qualquer outra criança. Interessante que a gente vê tanto testemunho tão bonito de pessoas humildes, simples, pobres, que amam a criança, e sobretudo a criança que tem alguma deficiência, qualquer deficiência física ou emocional ou psíquica, ou qualquer outra doença. Uma dedicação, um amor, uma felicidade de ser facilitadora para a pessoa que está precisando. Como o adulto hoje precisa, o Joaquim, qualquer um de nós, precisamos do facilitador que facilita para a gente o uso da internet, do celular, de algum aplicativo. A palavra moderna, facilitador. De qualquer forma, que a Organização Internacional da Psicanálise realmente legitima e concorda, que a psicanálise pode ajudar a criança a progredir no seu bem-estar. Claro que precisa de ter a presença do adulto responsável para a criança no tocante ao horário, ao honorário, a férias, aos conteúdos. De qualquer forma, nós precisamos sempre de ver em que na escola o pai, a família, o adulto que é responsável por criança pode encontrar no grupo de professores, de coordenadores, de orientadores pedagógicos, um novo foco, um novo horizonte, como lidar com as crianças. De qualquer forma, todo o conflito, de repente, não é para ser piorado, abafado, mas é para ser, digamos, serem selecionados de um jeito adequado, não de um jeito antiquado. Quer ver uma coisa? A criança, às vezes, recebe missão que ela não está preparada, não está à altura dela. Eu lembro uma vez, o Juca e o Joaquim vão lembrar disto. Uma vez eu lembro que eu fui na casa do meu avô,
talvez 1 quilômetro e pouco, por aí. Eu lembro que eu fui e era criança. Quando eu estava voltando, era de dia, claro, eu encontrei no caminho um besouro matando uma aranha, um caranguejo. Já viu isto? Um besouro matando um caranguejo? Rapaz, eu voltei para casa do meu avô, gritando, chorando, fazendo um barulhão, né? Eu fui buscar alguma coisa, não lembro, coisa que alguém mandou que eu fosse lá. Provavelmente foi meu pai. E daí minha tia veio comigo para ver o que eu contei no caminho, né? E era lá. Até hoje eu tenho medo de besouro, viu? Até hoje eu tenho medo de aranha. Sabe aquela caranguejo cabeludão preto? Ixi, né? Eu deveria ter 5 anos por aí, ou 6, sei lá. Enfim, medo de... Às vezes alguém manda você, não tem problema nenhum, não. Você vai fazer uma tarefa que não é compatível com a sua idade, né? E assim, acontece também hoje. Crianças, por exemplo, não tem lá na novela, proibido para menores de 12 anos. Quem que compra aquilo ali? É pai, mãe, neto, vô, e todo mundo assistindo juntos, né? Não tem esse. E às vezes a pessoa não está preparada, né? De qualquer forma, as privações que as crianças vivem, né, traz também comportamentos, sintomas de segurança, de egoísmo, de despojamento, né, de vazio na fase adulta, E é interessante que as crianças sempre passam pelos conflitos e, de repente, esses conflitos criam na mente da pessoa um vazio, digamos assim, né? Um vácuo que às vezes é preenchido com conteúdos, às vezes de costumes do lugar. Eu lembro que, como não tinha televisão, onde que eu fui criado como criança, e a gente ouvia a rádio, o horário que o pai queria, né? No horário da gente. E quando começava, viu, Juca, contar aquelas histórias de assombração, de defunto que andou, que apareceu, tudo aquilo é lenda, invencionista, e aquilo, rapaz, dá um suador, um medo. E aquela estrada ali naquela curva, que ali aparecia alguém que jogava pedra, que gritava, que fazia não sei o quê. E aí a gente, como criança, achava que aquilo era real. Outra coisa, como criança, que me marcou, não é? É que eu nasci em 56, no golpe de 64, da ditadura, menino. Eu tinha quase 5, 6 anos por aí, 7. Menino falava que ia chegar os comunistas, uns homens a cavalo, que comia criança. Espera que vai acontecer. Aí, para poder, a gente ia para a rua, tinha lá os soldados batendo em bêbado, em pessoas que eram opositores, espancando mesmo. Isso não é coisa de livro, não, coisa que eu vi. A prefeitura sediada por policiais, por exército, né? Um dedava o outro, viu? O governo dava o cargo de prefeito e de secretário sem eleição, sem nada, é ditadura mesmo. Entra lá, quem concorda conosco tem tudo. Quem não concorda com a gente, só tem pau. Eles roubavam até faca de matar porco, de matar galinha. Já vi isso. Os caras iam, um vizinho dedava o outro para desarmar. E fazia um tormento. Olha, isso tem muito a ver com o comportamento social. Hoje, os tiros, a violência, de qualquer ordem, também, né, a questão que
que traz para as crianças, né, um conteúdo realmente, digamos, que cria um pouco de pavor, estabilidade. Hoje também tem crianças, hoje mudou muito, avançou, eu acho bonito, edificante, acho nobre, quando na escola e tem a consciência ecológica, né, de cuidar da planta, de regar, de fazer coleta seletiva. Eu já vi isso no passado recente, que de criança corrigir os pais de como fazer a coleta seletiva, né? Como cuidar da planta, a importância, né, de valorizar, de cuidar da nascente, enfim. Mas, de todo caso, né, em todo o vazio, o conflito que chega para a criança, cria para a criança uma certa patologia, uma certa afetação, doenças, né, tipo depressão, ansiedade, desânimo, crise existencial, pessoa que começa a achar o casamento da minha mãe, do meu pai, foi um casamento conflitivo, se é para casar, para viver daquele jeito, eu não vou casar não. Aí pensa que vai repetir tudo com ela, enfim, ou criança, você já viu que criança ouvia tanta briga dentro de casa? De ameaça de separação, de bronca, de humilhação um com o outro, entre os adultos, casais, no caso, e a criança, quando fica mocinha ou mocinho, a primeira coisa que faz, casa logo, viu? Casa logo. Uma pessoa, a primeira coisa que eu quero fazer é ficar grávida. E ficou mesmo, viu? Grávida já com 13 anos, para 14, para ficar livre de ficar apanhando dentro de casa ou sofrendo insegurança. Isso não é coisa de novela, de filme, é coisa da realidade. Então, por quê? A psicanálise, ela é, digamos, atrevida, enxerida. Ela vai no cerne dos problemas, não para poder diminuir ninguém, nem condenar, nem julgar, mas para dizer que a realidade está aí e é para ser trabalhada, enfrentada. Né? De qualquer forma, a criança começa a criar, depois de rapidinho passa essas fases da criança e ela começa a ter a imaginação, pretensão, né? Mesmo já antes de nascer, já tem influência como feto do externo, do ambiente externo dos pais, ou da mãe, né? Precisamente, tudo que se vive no ambiente vai imprimindo, né? Nós fizemos aqui um programa, um conteúdo digamos, identificação. A criança se identifica, né? E o pai vai projetando, né, no filho aquilo que ele gostaria de ser. Né? Por exemplo, todos os ruídos do ambiente incomodam a gente. O adulto também. E na fase de criança, muito mais. E tudo isso marca o psiquismo da criança e, consequentemente, o psiquismo também do adulto, não é? Agora, nos tempos modernos, a gente tem que interpretar, sem condenar, mas avaliar e sempre valorizar quem pesquisa como melhor a educação pode ajudar o mundo, a sociedade, ser um palco de paz, de tranquilidade. Porque o problema é humano. É o homem que corrompe,
que deteriora a natureza, que polui, mas é o homem também que tem que ter a solução, a resolução do que está acontecendo, tanto no meio ambiente, na da natureza, mas também no mundo interno humano. Vamos de música, Juca, mais uma música, vamos nesta? Muito bom, muito bom. O programa Nivaldo do Vale hoje está falando sobre a psicanálise de criança. E também, se você discorda do que aqui é falado, quer acrescentar e perguntar, você pode fazer a sua participação pelo telefone, pelo WhatsApp, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. A criança, né, passa sempre por momentos digamos, de transformações, né, tanto físicas e transformações também na dimensão do psiquismo, né? E criança, digamos assim, pessoas também adultas, que respondem imediatamente os seus conflitos, né? Ou os questionamentos, com ansiedade, né? Às vezes com a tensão enorme. Isso desmorona as pessoas. A criança, sobretudo, ela responde sem reagir, às vezes com recurso, com a condição que ela tem, né? De qualquer forma, muitas crianças são caladas, muitas vezes são abafadas, né? São prejudicadas, e por isso, muitas vezes, esse tipo de comportamento com a criança inibe a evolução, a capacidade cognitiva de assimilação, de aprendizado, a formação da personalidade. É nesse contexto de muitas realidades em que cria o adulto, o futuro adulto, se torna o quê? Um masoquista, um sadista, um psicótico, um neurótico, até um perverso, né? De acordo com a herança e também de acordo com o ambiente, Então, nós estamos aqui para abordar os assuntos sem dar meia volta, sem camuflar, sem dar um verniz. De qualquer forma, o terapeuta, o analista, o psicólogo que lida com criança tem, no caso, né, o papel de ajudar, ser facilitador, junto aos adultos que cuidam das crianças, em como a vida ser, digamos, bem mais administradas. Crianças que passam por medos, por fobias, sabe, intensos, né? E às vezes são punidas de forma persistente e punição severa, né? De qualquer forma, né, tem pessoa que tem a saída mais fácil, não é sentar, conversar, dialogar, acompanhar, se interessar. Então, para acordar o mal pela raiz, eu vou punir, eu que mando aqui, enfim, e aí? Aqui o ser humano, a criança, não importa a idade, ela tem sentimento, ela tem vontade, ela tem direito, ela tem também inteligência, sabedoria, ela tem esperança que o sofrimento passe, que a tempestade passe. Quer dizer, lembra de você ver a criança que, quando ela abre o olho e começa a olhar, não vê nenhum rosto conhecido,
ela entra em desespero, né? Eu lembro de uma criança vizinha em que ela não achou o pai nem a mãe ali, ela correu e bateu na minha porta. Se podia ficar na minha casa, na minha casa, porque sumiu todo mundo. Eu estou desesperado, estou gritando, né? Aí eu fui com ela até a casa dela, daí sai a mãe estava dormindo, ela deixou lá, acho que, enfim, e a criança também acho que devia estar dormindo num lugar, e ficou desesperada, a sensação de que não tinha ninguém, né? Enfim, isso acontece, isso acontece. De qualquer forma, a atenção dada à criança, assim, olhar para a criança como um todo, né, com atitude de amor, né? Amor à verdade, né? O que é verdadeiro, o que pode ser, digamos, melhor, digamos, facilitador, o que melhor possa facilitar, né, a vida, né, o acompanhamento na sessão, na escuta, no tratamento, mas também, né, é interessante que na psicanálise fala assim, o ambiente para tratar de criança tem que ser um ambiente simples, não muito sofisticado, e que a criança possa externar o que ela quer. Brincar, correr, falar, até querer rasgar. Tem um caso interessante, viu, Joaquim, que um psicanalista recebeu uma criança e a criança ficou muda, né? Um tempão. E aí acabou a sessão, foi embora. E a criança depois agradeceu. Eu precisava de ficar mudo, de ficar em silêncio. Outra criança deu um ataque de psicótico lá, histérico, quebrou tudo, puxou mesa, quebrou lâmpada e bagunçou a sala inteira, né, acho que testando o psicanalista, né, a me colocar sei lá, numa cama de força, me aprisionar, e o psicanalista ficou quietinho, deixou eu fazer o que ele quis. Aí acabou a sessão, daí ele voltou, daí uma semana, a sala estava do mesmo jeito que a criança deixou, bagunçada, quebrada, tudo virada e tal. E aí, e a interpretação? Muitas vezes a vida da criança é quebrada mesmo, viu? É bagunçada, é judiada, e o facilitador ali, no caso, seja quem for, a mãe ou a dor, costuma sempre falar da mãe. Mas tem caso que a mãe precisa mais de ajuda do que a criança. Precisa de ver o todo. Precisa ter um olhar, uma visão, um olhar flutuante do todo. Né? E assim, né, para poder tentar ajudar. De qualquer forma, compreender a linguagem da criança. O jeito de sentar, de olhar, de perguntar, o jeito que ela conta a história, né? E se ela gosta mais dele. Porque a criança também tem resistência. Todos nós temos resistência a algumas coisas. Né? Resiste. Às vezes até para contrariar, para experimentar. Né? E a gente precisa de entender, achar um jeito de ter uma estruturação, né? Digamos, estruturar a relação para que possa ser uma relação de reciprocidade, digamos, de alegria, de confiança, de atenção. É mesmo você, a criança percebe quando ela chega no lugar, ou entra no elevador, em qualquer lugar, que alguém dê atenção para ela. Ela responde. Ela demonstra indiferença ou não. De qualquer forma, é importante a gente sempre valorizar a criança dentro daquilo que é próprio de criança.
né? A capacidade que ela tem, né? de externar de contrariedades, ou de alegria, ou de tristeza, ou de criatividade. Né? Criança é talento. Criança é um estado de graça. Né? E a psicanálise é atenta ao comportamento também de criança, e é a partir da criança e da verdade revelada que a gente mantém sempre o foco na esperança. Saúde, paz e fé na bagagem. Queria muito agradecer todo mundo que acompanha a gente, o Gustavo. Olha quanta gente, um abraço para todo mundo, pessoal da internet. Saúde, paz e fé na bagagem.